Pessoal, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Boa tarde, Iago. Vamos lá, então. Boa tarde, Tainá. Tá, vamos começar nossa aulinha, tá? Sentido carinhoso da aula, tá? Pessoal, na aula passada nós terminamos a parte como se diz, de histologia animal, tá? E nós temos que começar agora a fisiologia animal e a nutrição. Eu estou pegando o livro de vocês, porque essa parte está bem legal no livro. Não tenho por que fazer um PowerPoint se no livro está bem bom, tá? Então, vou começar pelo livro de vocês, né? Ali. E vamos falar da fisiologia animal. Vai falar um pouco tudo, mas vai começar com a digestão na realidade, tá? Que é um assunto bem amplo, né? Bastante coisa para falar, né? Bastante coisa. Então a gente consegue, né, pegar essa aula hoje aí com esse assunto aí, tá? Então fisiologia animal é todas as funções do nosso corpo, né? Todo o funcionamento do nosso corpo direto, tá? Uma das coisas importantes é que no nosso corpo tem uma estrutura chamada homeostase. A homeostase, pessoal, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Opa. Mexo ali, eu perco o controle da coisa. Tá? A homeostase, ela garante a manutenção da vida toda porque ela é um equilíbrio dinâmico. Eu posso ter homeostase em nível de ambiente, tá? Se autorregulando, quanto dentro de um indivíduo, tá? Então, essas duas possibilidades para o conceito homeostase. Vamos dar um exemplo de ambiente, assim, ó, numa cadeia alimentar. Aumenta muito a quantidade de rato, aumenta a quantidade de alimento disponível. Então, começa a aumentar a quantidade de cobras porque tem mais alimento disponível. Mas conforme aumenta a quantidade de cobras, tem mais cobras predando os ratos. Então, a quantidade de rato diminui. E aí, o que vai acontecer? A quantidade de cobra está grande demais pela quantidade de alimento. Então, começam a morrer cobras, a taxa de cobra diminui. Mas se a taxa de cobra diminui, a de rato aumenta. E aí vai aumentar. Então, existe uma autorregulação no ambiente em relação a todos os seus processos, que a gente chama de homeostase. E no nosso corpo também, tá, pessoal? Nós vamos ajustando o nosso corpo de acordo com uma série de situações que vão ajustar o nosso corpo. Como aquelas coisas que a gente aprende na química, em cinética química, que a concentração da substância A mais B vai formar C mais D, e dependendo da concentração de D, desloca a reação para o outro lado. Ou seja, isso faz parte da homeostase. Esses mecanismos da gente retroalimentar, né, o nosso corpo. Daí o nome retroalimentação e feedback também, né? O que quer dizer retroalimentação? Tu vai ter os vários mecanismos de feedback para ajustar o nosso corpo. Tá? Dentre esses mecanismos de feedback, tá, pessoal, de retroalimentação, é mais por concentração de substâncias, todos, tá? Então, tu vai ter vários deles nesse processo, tá? Dentre os vários possíveis, tá? Tu tem feedback positivo e negativo. Aqui seria um esquema de feedback positivo. Por quê? Tu tá com sede, tá? Então, essa sede é o estímulo para tu beber água. Mas se a água que tu está bebendo é água do mar, é uma água com sal. E isso é um estímulo para aumentar a sede. Então, esse tipo de mecanismo, ele vai te retroalimentar nesse mesmo procedimento. Aí tu vai aumentar a sede, aí tu vai ter
é o estímulo para tu beber água. E tu bebe água, mas é água com sal, estimula a sede a aumentar. Então, tu fecha ali. E o feedback negativo é eu tenho sede. Dá o estímulo, eu bebo água potável. Essa água potável, ela não tem sais, então ela vai fazer o quê? Inibir a minha sede. Então, o processo de inibição da sede. Aí não dá o estímulo para beber mais água. Só que depois de tu consumir a água do teu corpo, vai começar a dar sede de novo. Vai ser estímulo para beber água e vai inibir a sede. E aí tu vai fechar o mecanismo. Tá? Os mecanismos de feedback. E a gente vai começar a entrar, falar da digestão propriamente dita agora. Tá? Só para vocês terem uma noção, tem um outro mecanismo de feedback muito importante, que é da insulina e do glucagon, os dois hormônios produzidos pelo pâncreas. Tá? O que acontece com esses dois hormônios? Eles têm um mecanismo de feedback, de retroalimentação. Ou seja, de acordo com a taxa de insulina que eu libero para tirar o açúcar do sangue para a célula, eu vou liberar a de glucagon. Mas se por algum motivo a de glucagon for menor, na próxima vez eu vou produzir menos insulina. Menos insulina faz produzir menos glucagon. Só que se eu ficar com açúcar demais no sangue, eu vou produzir mais insulina. E aí vai fechar o mecanismo de retroalimentação. E por isso que diabético mellitus, que não produz a taxa de insulina de forma adequada, na realidade ele não tem açúcar alto no sangue. Ele não tem controle sobre a taxa de açúcar do corpo. Por causa desse mecanismo de feedback. Ele não tem controle sobre essa taxa de açúcar. Ele tanto pode estar em alta quanto em baixa. É mais provável que esteja em alta, porque quase todos os alimentos que a gente ingere têm alguma forma de açúcar, né? Então, por isso alta. Tá, pessoal? E para a gente falar de alimentação, obviamente eu tenho que falar de nutrição. E uma coisa tem que ficar muito bem clara. Se alimentar é diferente de se nutrir. Tu pode estar bem alimentado, mas mal nutrido. Tá? O que é o bem alimentado? Tu não vai morrer diretamente por falta de comida, tu tem determinado peso adequado com a alimentação que tu está fazendo, né? Tu está vivendo bem, mas tu pode estar mal nutrido. Ou seja, tu ter muito mais gordura do que deveria, não ter os nutrientes necessários para coagular o sangue, por exemplo, né? Tem uma série de deficiências, né, nutricionais. Então, existe uma diferença, tá? Uma diferença muito grande. Então, nós temos que nos nutrir, não nos alimentar, tá? Se tu comeres 2 quilos de batata frita, tu vai comer uma quantidade de alimento suficiente para tu viver no teu dia tranquilamente. E vai sobrar. Vai até para formar uma gordurinha extra aí. Né? Então, pessoal, 2 quilos de batata frita está muito bem alimentado, mas mal nutrido. Mal nutrido. Porque não tem os nutrientes necessários. Tá? Quando tu toma aquela comida que a gente, quando come, aquela comida que a gente chama de junk food, e junk food seria comida lixo, tá? Numa tradução, é comida lixo. E o que a gente chama de comida lixo? Aquele bando de salgadinhos, tá? Que são horrorosos. Cheetos, fandangos, né? Aquele monte de salgadinhos assim, né? Que parecem milho-pã, né? Aquelas coisas que parecem uns isoporzinhos ali, tá? Todos. Esses aí tem uma quantidade de calorias suficiente para te alimentar, mas não vai te nutrir da forma adequada. Tá? Então, tu tem que comer, tem que se nutrir. A gente sempre usa uma ideia para nutrição de prato colorido. Tá? Prato colorido. Que aí tu vai ter diferentes tipos de nutrientes no mesmo.
falando de comida, né, pessoal? Senão tem gente que vai encher um prato com bala de goma de tudo que é cor e vai dizer, ó, tá colorido, tem todos os nutrientes. Não, né? Não é o caso, tá? Então, o prato colorido vai ter, como tem cores diferentes, tem pigmentos diferentes, tem proteínas diferentes, tu vai conseguir ter uma quantidade maior de nutrientes para nós. Nós temos nutrientes inorgânicos, tá, pessoal? Eles vêm do ambiente para nós, via vegetais ou via próprios animais, mesmo quando tu come animal, tu absorve aquele nutriente, mas via nossa alimentação a gente tem uma série de nutrientes inorgânicos, né? Nos vegetais, muito mais do que qualquer coisa, mas a gente consegue. Ferro, potássio, sódio, né? Todos eles são importantes. E os componentes orgânicos provenientes da nossa alimentação, tá? Esses componentes orgânicos, aí tu vai ter proteína, açúcar, lipídios, que vão ser importantes para o funcionamento do nosso corpo. Tudo na quantidade adequada. E uma coisa tem que ficar bem clara para vocês agora, que é assim, ó. Tem 88 mil teorias sobre nutrição. 38 mil teorias sobre nutrição. Dependendo do nutricionista que tu vai, ele tem uma linha nutricional a qual ele adota, tá? E a gente não sabe bem ao certo realmente qual é a melhor alimentação, tá? Por um simples motivo, né? Os alimentos que são ditos como bons hoje, daqui a pouco passam a ser ruins, passam a ser bons de novo, porque cada vez que se descobre alguma coisa, e isso é o bonito da ciência, é que ela não é uma coisa estanque, né? Tu tá sempre descobrindo algo novo, e às vezes aquele algo novo que tu descobriu invalida boa parte que tu sabia antes. E aí tu começa a acreditar naquilo. E daqui a pouco outra pessoa descobre outra coisa nova que invalida aquela teoria que tu estava usando antes. Então, por isso que os alimentos podem ir e voltar. Exemplo, café, cafeína, passou da pior coisa do planeta à melhor coisa do planeta umas 15 vezes. Ovo, umas 850. Tá? Ovo, umas 850. Então, pessoal, hoje em dia agora está na moda falar bem do ovo, né? Então, as coisas mudam um pouco. O que eu digo como sala de aula e para não ter problema e não ter ninguém querendo tentar bater em mim porque eu escolhi uma linha. Eu não escolho linha nenhuma, tá? Eu tenho a forma que eu gosto de comer, que é para mim e não interessa a ninguém, tá? Mas o que eu diria para vocês? É assim, ó. Tu tem que escolher uma linha nutricional a qual te agrade, não seja problema para ti segui-la, tá? Porque ela te agrada, tu consegue. A maior parte dos nutrientes estão ali, dos alimentos estão ali, tu gosta de comer, tudo. Então, fica mais prazeroso para ti seguir aquela linha e que tenha todos os nutrientes que tu tem que fazer, fazendo todos os ajustes necessários. Por exemplo, quando a gente falou lá no início do ano em sais minerais, em que eu falei do ferro, que tinha o ferro mais 3 nos vegetais e mais 2 nas carnes, tá? O que vai acontecer? Não interessa qual é a linha que tu vai escolher, se tu vai comer um alimento só de origem vegetal, ou se tu vai comer alimentos também de origem animal ou só de origem animal. Não estou querendo entrar nessa discussão, tá? Nessa discussão. O que eu queria dizer para vocês é que tu tem que fazer as adequações. Se tu vai comer alimentos que têm origem animal, tu vai pegar mais ferro. Joia. Mas se tu vais comer só de origem vegetal, tu pega um pouco menos de ferro. Então, tu tem que comer mais dos vegetais que têm ferro, tem que tomar vitamina C, né? Não precisa tomar quimicamente, né? Usar limão, laranja, né? Coisas que têm vitamina C para ajudar a fixar aquele ferro e tu poder ajustar e tu não comer aquela proteína animal ali que tu não está a fim de comer. Ajusta como tu quiseres a tua alimentação, tá? Não estou aqui para entrar em polêmica. Ajusta como quiser. Mas tu tem que ingerir todos os nutrientes. É sempre mais fácil não quer dizer que vai ser o melhor, né? Nem o bom para ti, mas é sempre mais fácil o seguinte,
quanto maior a gama de alimentos, é mais fácil tu conseguir todos os nutrientes que tu precisa. Tá? É muito mais fácil. Então, quem come tanto alimentos de origem animal quanto de origem vegetal, a gama de possibilidades é maior, é mais fácil adquirir todos os nutrientes que precisa. Se come só animal ou só vegetal, tu restringe. E se tu restringe, tu tem que procurar melhor e acertar melhor a tua alimentação para conseguir tudo que tu precisa. Tá? Esse é o ponto importante. Certo? Tranquilo? Então, a gente tem que fazer o processo de nutrição. Tá? Então, o que acontece? Nos tipos de alimentos que a gente tem, os alimentos proteicos, o produto final no nosso processo nutricional vai ser o aminoácido, ou seja, eu vou digerir essa proteína até transformar em aminoácidos para absorver os aminoácidos. Eu não absorvo a proteína como um todo, eu absorvo o aminoácido. Então, quando te dizem que a proteína XYZ é importante para a tua nutrição, ela é importante pelos tipos de aminoácidos que a compõem. Tá? Esse é o ponto importante. Disacarídeos, polissacarídeos, né? Que aí vem através de pães, massas, bolachas, os farináceos, que a gente chama, né? Batatas, né? Boa parte, né, que as pessoas chamam de legumes, que não são legumes na realidade, né? Mas cenoura, né? Aquelas coisas, e tu vai ter bastante açúcar, frutas, vai ter frutose aqui, e o produto final é monossacarídeo, que é o açúcar que eu vou absorver diretamente. Aí, alimentos que tenham lipídios aqui, tá? Aqui é um pouco tendencioso aqui no caso, que só botou lipídio de origem vegetal, né? Não botou de origem animal, né? Mas podia ter um porquinho aqui, uma banha de porco também, que aliás, uma das novas doutrinas nutricionais dizem que é melhor tu fazer o alimento feito na banha do que no óleo. Então, né, depende muito de como tu vai usar o óleo, qual é o óleo que tu está usando, o chamado ponto de fumaça desse óleo, tá? Que é o ponto que ele queima e começa a gerar resíduos, né? Então, depende muito qual é o óleo que tu está usando. E quando tu pega todos os alimentos que são de origem, são de seres vivos para nós, né? Seja planta, animais ou um fungo, não é nem planta nem animal, né? Ali, tu vai ter aqui os DNAs, RNAs, e tu vai transformar em nucleotídeos e tu vai reabsorver esses nucleotídeos todos. Então, esses são os produtos finais, da gordura, glicerol e ácido graxo, nucleotídeo. Então, os produtos do final da tua digestão que tu vais absorver. Então, teus alimentos têm que ter, de acordo com o quê? Todos os aminoácidos que tu precisa. Tem que estar presente no teu processo nutricional. Todos os tipos de açúcar que tu precisa para o teu corpo funcionar direitinho. Tá? O glicerol e o ácido graxo que tu precisa. Lembrando que tanto ácidos graxos quanto aminoácidos têm aquela classificação de não essencial, essencial e semi-essencial. Não essencial é o que o teu corpo consegue produzir e tu não precisa comer. Tá? Depois, tá? Essencial, o que tu precisa comer porque o teu corpo não vai produzir. E o semi, que tu tem que comer um pouquinho porque o teu corpo produz uma parte, mas não tudo que tu precisa. Então, essa é a ideia. Tranquilo? Sem problemas? Os alimentos energéticos sofrem um catabolismo, ou seja, os alimentos energéticos, como carboidratos, lipídios, são os que a gente mais usa. A gente pode usar proteína também, tá? Mas os primeiros a serem usados é lipídio e carboidrato. Esses vão ser usados na formação do ATP. É aquilo que vai queimar na respiração celular, na oxidação celular, no processo de fermentação. Tu queima e gera ATP. Tá? E os alimentos plásticos, que é proteínas e também lipídios, que lipídio vai usar, tu vai usar no anabolismo, tu vai usá-los para a construção de materiais. Isso aqui foi uma das primeiras aulas que a gente teve de catabolismo e anabolismo. A gente falou em metabolismo lá em água, sais minerais, né? Todo o processo. Então aqui dão alguns exemplos: açúcar, arroz, batata, manteiga, pães, massas, né? Carne, ovos, por exemplo, são alimentos plásticos, tá? Que tem a proteína que tu precisa, todos os aminoácidos, todos ali. Tudo bem?
alimentos reguladores, pessoal. Os reguladores são as vitaminas. Vocês lembram o que quer dizer vitamina, né? São as aminas vitais, né? As aminas vitais. Então, na realidade, eles são reguladores dos processos das tuas reações. De acordo com a presença dele, a reação pode acontecer ou ser desviada. Então, eles são importantes. A maior parte das vitaminas, as vitaminas, elas não são produzidas pelos animais. Com exceção do nosso caso aí da vitamina D, que a gente produz a provitamina D, e a exposição ao sol, as reações de produção de melanina para a proteção do sol ajudam a converter a provitamina D em vitamina D, tá? Os raios ultravioletas, isso faz com que tu tenha a produção na gente. Baleias que produzem vitamina C no seu fígado, tá? Então, um pequeno grupo de animais produzem vitaminas, tá? Normalmente as vitaminas, elas são produzidas pelos vegetais. Tá? O normal é elas serem produzidas pelos vegetais. Mas tu consegue obtê-las também por fonte animal, porque o animal comeu o vegetal. Então, quando tu come aquele animal, tu está comendo um animal que se alimentou de outro animal ou de um vegetal diretamente. Então, ele absorveu aquela vitamina. Tá? Nós temos as hidrossolúveis, que são B e C, e as lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Tem gente que decora ADEC, eu prefiro botar o K para frente e fica KD. Fica mais fácil de pronunciar. KD, né? K-A-D-E, KD. Tá? São as lipossolúveis. O que acontece com as hidrossolúveis? Elas se difundem no sangue com mais facilidade e, portanto, também podem ser eliminadas com mais facilidade através da tua urina. As lipossolúveis, elas entram nas células, elas são absorvidas com mais facilidade pelas tuas células e são menos eliminadas. Tá? Aí nós temos uma tabela de vitaminas aqui, tá, pessoal? B1, tu tenha como fonte cereais, carnes, verduras, levedos, cerveja. Pessoal, ninguém fica decorando todos os possíveis alimentos que tenham isso, tá? Mas se tu passar o olho rápido assim, tu vai ver que cereais tem quase todos ali, tá? Verduras, vegetais tem todos, né? Todos os vegetais têm as vitaminas, né? Ali, mas cereais, verduras tem grande quantidade, tá? Carnes, ovos e fígado tem o restante, tá? Então, é muito importante. Essa vitamina B1, que é a riboflavina, o que interessa é quando tu tem a avitaminose, quer dizer, tu tá com pouca vitamina, tu tem o beriberi, tá? As vitaminas B, de forma geral, elas atuam no nosso metabolismo energético, porque elas têm a ver com as reações de respiração celular, tá? Então, volta e meia, quando aparece B, tu já sabe que tem alguma coisa de pressão, né, do sistema metabólico energético. E aqui, ó, o beriberi causa uma neurite, uma inflamação dos neurônios. Tu começa a tremer, perder o controle do teu sistema neurológico, tá? Então, é uma vitamina muito importante. E é uma das que mais aparece em prova. Porque o beriberi é muito comum, tá? É muito comum, tá? B2, leites, carnes, verduras, inflamação da língua, anemia, seborreia. Essa aqui ela começa a dar dermatites, forma aqui no couro cabeludo, uma quantidade de sebo muito maior, na própria pele, né? Ela atua muito mais na pele e no metabolismo das enzimas do metabolismo energético. B3, insônia, dor de cabeça, dermatite, ó, problemas na pele, diarreia, depressão. B5, também chamado de ácido pantotênico, tá? Fígado, cogumelos, milho, tá? Cogumelo, pessoal, até vou fazer um parênteses aqui agora, importante nesse processo de alimentação, é que é o seguinte, pessoal. Cogumelo, ele é um alimento que tem bastante índice proteico. Ele é muito bom.
Ele é muito bom de tu comer. Graças a Deus, a culinária japonesa trouxe umas variedades que nós não tínhamos aqui de cogumelos e tu começa a comer. Então, em termos nutricionais, ele é muito bom. Tá? Em termos nutricionais, é muito bom. Tem gente que não gosta do cogumelo porque sempre come o cogumelo aquele em conserva, comprado no vidrinho, no saquinho plástico, tem no supermercado. Se tu come sempre esse, experimenta comprar o cogumelo in natura, que a gente chama de cogumelo propriamente dito, não em conserva, e prepará-lo em casa. Tu vai ver que tem outro gosto, é bem melhor. Às vezes é a conserva que tu não gosta e não o cogumelo em si. Eu sou assim, por exemplo, com o pepino. Tô me pegando de exemplo que eu não ofendo ninguém, né? Eu sou assim com pepino. Eu não suporto pepino em conserva. Eu sou um daqueles que no McDonald's eles cospem no sanduíche. Se eu for comer um Big Mac, eu vou pedir para tirar o pepino, o picles. Eu não gosto da conserva. Mas o pepino na salada, ou aquele pepininho japonês cortado fininho, que é com vinagre, coisa assim, eu adoro também. Mas o pepino em conserva, que vem lá no vidro, que tu tira, pá, não dá. Não consigo. Então, às vezes, eu como ela não conserva. E ele tem bom índice proteico. Bem bom. Tá? E tu pode preparar até sem ter habilidade culinária. Tá? E eu vou até aproveitar aqui, já que eu estou falando da proteína, que ele é bom, vou te dar uma receita. Eu vou te dar uma receita de um cogumelo que sem habilidade culinária nenhuma tu pode fazer. Tá? E ele é bem simples. Sabe aqueles cogumelos que são grandões, assim, que eles são maiores, são bem grandes, os cogumelos do sol, que a gente chama? Vai fazer? Vai tirar o cabinho com uma colherinha, tem aquelas coisinhas marrom ali. Se tu quiser deixar, pode deixar, porque não faz mal nenhum, tá? Mas para ficar melhor, mais bonitinho, tu pega uma colherinha, tu raspa devagarinho e tira aquelas lamelas de dentro. Então o cogumelinho vai ficar como se fosse um potinho. Ok? Tranquilo? Limpou. Outra coisa, como é que se limpa cogumelo, pessoal? Tu não pode lavar cogumelo, porque senão ele absorve aquela água toda. Tu pega um pano úmido só, e tu faz assim para limpar e tirar a terra do cogumelo, tá? E vai indo e vai tirando toda, tá? Esse é o ponto importante. Paninho úmido só, tá? E aí tu deixa os cogumelos separados. Se tu não tem habilidade culinária, não sabe cozinhar, tu vai fazer o seguinte: corta uma cebola, um pouquinho, frita no óleo ali, faz o frito que as pessoas chamam, né? Um pouquinho mais baixo, deixa ela murchar bastante. E aí tu vai fazer o seguinte: pacote de creme de queijo. Esse pacotinho de creme de queijo, de sopinha, creme de queijo, aquela, pega o pacote. Só que tu não pega a água. Vai pegar um pouquinho de leite. Esquenta um pouquinho de leite, coloca o pó, mistura bem ali e vai acrescentando leite. Tá? Isso vai dissolvendo, formando um creme com leite. Tá? Mas não põe muito leite para ficar um pouquinho mais grosso. Vai botando uns pouquinhos ali, vai mexendo, vai vendo. E aí tu coloca na panelinha que tem a cebola, se quiser botar um alhozinho junto, um pouquinho de vinho branco seco, tá? Também pode ser. Larga ali, mistura bem. E aí quando encorpar bem, ficar um molhinho bem grosso, tu pega esse molho, põe dentro do cogumelo, queijo ralado por cima e forno. Vamos ver se tu não vai gostar de comer cogumelo. E sem habilidade culinária, né? Tu tá usando sopa de queijo, né? Sopa de creme de queijo. Tem que ser o creme, né? Para ficar mais cremosa. Tá? Dada a receita, a gente continua aqui. Milho, abacate, ovos e leite vegetais. Ó, B5, como tá ligado ao ácido pantotênico? O ácido pantotênico trabalha junto com aquela coenzima A no ciclo de Krebs. Tá? Então, ele vai te dar fadiga, câimbra muscular, insônia, todo o metabolismo ele vai atuar. B6, carne e frituras, seborreia também, anemia. Ó, notaram que está tudo aqui envolvendo pele, glândulas e mecanismo energético, músculo, anemia, tá? B9 é o ácido fólico, tá? Cogumelos e hortaliças, cogumelo de novo, ó. Anemia megaloblástica, que é falta do B9 e da B12 junto, né? Ali. Espinha bífida, começa a formar uma estrutura na espinha ali que tu não consegue ter. Deve ter aqui, eu acho, desenho de repente. Ali, vamos ver se tem desenho aqui. Não,
Não tem. Tá? Mas depois eu mostro para vocês como é que é. Espinha bífida. Tá? Metabolismo dos aminoácidos. Deixa eu dar só uma coisinha aqui. Deixa eu procurar aqui. Pra vocês não ficarem vendo toda a procura. Só para vocês não ficarem vendo toda a procura aí. Tá? Passa aqui. Mas eu vou continuar falando, tá? A espinha bífida. Vou pegar imagens, né? Esta está boa já. Olha aqui, pessoal. Isso seria espinha bífida, ó, uma má formação toda, fica aberta, como se eu tivesse a medula espinhal aqui, ó, ela fazendo, eu tenho aqui ainda a dura mater, né, o líquido, forma um líquido e ela se abre aqui, ó, para fora. Isso é espinha bífida, olha aqui, ó, num caso normal, ó. Olha aqui. Não é legal, né? Concordam comigo, né? Não é legal, né? Tá? Então, o ácido fólico, por isso que é importante a grávida se alimentar muito bem, né? Para não gerar nenhum problema para o bebê. Tá? B12, fígados e carnes. Isso aqui, pessoal, dá anemia megaloblástica também e anemia perniciosa. Tá? Anemia megaloblástica tem que ser B12 e B9 juntas. Tá? Tranquilo? Ou se tiver dificuldade de absorção, anemia perniciosa, tu não consegue absorver como deveria. Esse aqui é o tipo de anemia mais frequente de acontecer com quem troca a sua alimentação de onívora para vegetariano exclusivo. Tá? E aí gera o problema. Até vou fazer um parênteses, sei que eu já comentei isso com vocês antes, mas o que existe na realidade é indivíduos que são herbívoros, comendo só vegetais, alimento de origem vegetal, tá? Se quiser chamar de vegetariano, ok, tá? Um indivíduo que come somente frutas é um vegetariano também, tá? Então, herbívoros que comem só vegetais, apesar de ter o termo frugívoro, que só come frutas, a fruta é um vegetal, então eu posso chamar de herbívoros, tá? Então, o vegetariano. Nós temos os carnívoros, que se alimentam apenas de outros animais, e nós temos os animais que são onívoros, que se alimentam de animais e de vegetais. É onívoro, tá? Nós, em teoria, somos onívoros. Um porco é um onívoro, né? Um porco é um alimento, uma nutrição cosmopolita, como qualquer coisa, né? Porque passar na frente, o porco come, por isso que é chamado de porco, né? Tá, pessoal? Ele come tudo, então tu tem essa situação. O restante, pessoal, é invenção. Ah, o fulano é ovo-lacto vegetariano. Invenção. Tá, pessoal? Ele é onívoro. Ele come proteína animal e vegetal. Tá? Ele só está apenas querendo te dizer que ele não gosta de comer carnes. E às vezes, quando as pessoas dizem que não comem carne, elas comem peixe e comem frango. Tá? Porque parece que peixe e frango não é carne. É carne só que de peixe e carne de frango. Tá? Então, essa é a invenção. Então, tu tem essas três coisas ali. E, no caso, o vegano, que aí envolve outras coisas que não é alimentação, é filosofia de vida, né? É diferente. Então, existe uma diferença aí. Importante. Tá? Então, é muito comum quem troca uma alimentação onívora para vegetariana começar a não ter a vitamina B12 como deveria. E aí entrar em processos de anemia. Aí tem que fazer todo um processo de nutricional para acertar. E se ele não quer comer carne de forma nenhuma, se faz todo um esquema para que ele consiga ter o ferro na quantidade
adequada, tá? Porque senão não vai ter a formação da anemia. C. Exemplos, pessoal. Laranja, limão. Esses sempre são os dois primeiros que a gente sempre lembra, tá? Abacaxi, kiwi, acerola. Acerola tem muita vitamina C, tá? Morango, brócolis. Aliás, brócolis é um excelente, muita coisa vem no brócolis. Melão, manga. Vegetais de forma geral, tá? Evita escorbuto. Escorbuto dá uma alteração do colágeno aqui na boca, né? Então, acaba gerando um processo inflamatório nas gengivas, perda de dente, né? Era conhecido como doença dos marinheiros, não sei se vocês lembram disso, porque, afinal de contas, o escorbuto era comum com marinheiros porque não tinha como conservar os alimentos. Aliás, o processo de formação de frutas cristalizadas, né? Casquinha de laranja no açúcar, tudo aquilo foi invenções para tentar conservar o máximo possível o vegetal para ter as vitaminas adequadas. Tá? Esse é o que não tinha como conservar. Então, ele fortalece o sistema imunológico, radicais livres, é um dos que atua nos radicais livres, tá? E a absorção do ferro pelo intestino. Aí agora, ó, como eu disse, tem gente que decora na sequência, a DEC, que é a sequência que aparece no alfabeto, né? Eu prefiro KD, que eu acho mais fácil de decorar, tá? Então, tu tem ali retinol, que é a vitamina A, que tem no fígado de aves e outros animais. Fígado, tem vitamina A, tá? Cenoura, brócolis, carola, tudo que tiver beta-caroteno vai ter vitamina A para nós. A origem da vitamina A ela é proveniente do beta-caroteno, tá? Então, ela é uma lipídica e por isso que ela é lipossolúvel. Problema de visão, olhos secos, xeroftalmia, que tu não tem a produção da lágrima como deveria, tá? Isso resseca, o próprio movimento da pálpebra pode gerar lesão na córnea, tá? E outros problemas também, porque estão os olhos secos, alteração de pressão, porque altera a pressão dos olhos também. E a cegueira noturna, porque tu não consegue desativar os cones com a falta da vitamina A, tá? Os bastonetes devem funcionar melhor no escuro, funcionam melhor no escuro. Então, tu tem que imobilizar esses cones para que eles não fiquem pedindo luz para o teu olho e tu não consiga visualizar pelo menos os contornos da imagem, tá? Então, é muito importante isso. Cegueira noturna, pele seca. O que acontece, pessoal? Tem gente que associa, por exemplo, bronze à regime. Aí chegam na praia, comem só mamão e cenoura. E aí para ficar o quê? Bronzeado. Porque a vitamina A, o beta-caroteno, ajuda na produção da melanina, no bronze também. Então, o que acaba acontecendo? O indivíduo acaba ficando amarelado. A palma da mão meio amarelada, alaranjada, excesso de vitamina A. Tá? Mas a falta é mais problemática. Ficar amarelo, só está amarelo. Tá? Tranquilo? Então, combate radicais livres, até funções na pele e na retina. Vitamina D, óleo de peixe, fígado, gema, ovos, são onde tu pode adquirir. E nós produzimos a provitamina D, tá? A falta dela, raquitismo e osteoporose. Verduras, azeites, vegetais, mel, não está aqui, mas mel tem bastante vitamina E, tá? Então, dificuldades visuais, neurológicas, esterilidade em ratos, que não foi comprovada em humanos a esterilidade por falta de vitamina E, tá? É um agente antioxidante, então faz parte daqueles processos anti-envelhecimento que sempre citam para a gente. E a vitamina K, naftoquinona, tá? Fígado e verduras, aí desnutrição, função, e principalmente, pessoal, hemorragia. É chamada vitamina antihemorrágica, tá? Atua na população, sangue e previne osteoporose. Isso é só para ter alguma noção aqui. Pessoal, minerais. Cálcio, tá? Atua no tecido ósseo, no tecido muscular. Não está aqui, mas no tecido nervoso, eu preciso dele para sinapse.
tá? Então, ele atua em todos. Aí todas as fontes possíveis, né? Leite, peixes, ovos, feijão, sementes, né? Ali. Fósforo participa da energia, formação do ATP, dos ossos, que não está aí, tá? Dos ossos, que é fosfato de cálcio, né? E aí, então, tu tem na carne, leite, ovos, ó, de alguns cereais, porque cereais está sempre dentro da história, né? Carne, leite, ovos, cereais está sempre dentro da história. Ferro. Aí tem fígado, carne vermelha, vegetais verdes escuros, feijões, aí tá aqui o brócolis de novo, tá? Entra a rúcula também, tá? E, brócolis é um alimento muito bom, tá? Tem gente que não gosta de brócolis, né? Tá muito bom, tá? Rúcula, eu acho rúcula maravilhosa, essas que são mais amargas, radite, rúcula, azedinha, né? Elas são ótimas todas elas, tem mais sabor. Não que a alface seja ruim, a alface não é ruim, mas ela é mais... né? É mais sem gosto comparado a uma rúcula. A rúcula tem um gosto mais presente, tá? Bem mais presente, tá? Iodo, que aí, ó, peixes, tá? Tudo que vem do mar, né? Frutos do mar. E o sal de cozinha, né? Que é o sal iodado. O sódio, então a gente vai ter em quase tudo, carnes, queijos, sal, né? Leite. Aqui é só a fonte, isso é só decoreba, tá, pessoal? Para vocês saberem, né? O iodo, que sabe que é o causa dos hormônios, o mais importante é onde vai. Equilíbrio da água do corpo, sódio, e na bomba de sódio, potássio. O potássio, no equilíbrio do potássio e dos sais do corpo. Zinco, tá? Participa do crescimento da produção de energia, o zinco faz parte dos processos energéticos. E o magnésio, tá? Que é importante para os ossos, dentes, proteínas. Só fontes tem. Tranquilo? Sem problemas? Então aqui, ó, aquilo que eu tinha falado já está aqui de novo como observação. A ACI é importante, ação antioxidante prevenindo o envelhecimento celular. Aí, nutrição e saúde, aí aquela questão de obesidade, desnutrição calórico-proteica, aqui que eu vou perder um pouco de tempo, tá? Obesidade pode dar diabetes mellitus 2, que forma aquela capa de gordura ao redor dos órgãos, não permitindo o reconhecimento da insulina. Nós estamos cada vez mais com uma alimentação equivocada e, por isso, mais obesos. A quantidade de obesos no mundo inteiro aumentou muito, tá? Muito, tá? Então, é um problema. E aqui um outro problema, desnutrição calórico-proteica. Pessoal, essa desnutrição aqui, tá? É o fato de tu não ter como regular o teu corpo como deveria. Eu vou pegar aqui exemplo, e já deu para ver que estamos pegando exemplos da África, que vai ter uma situação, obviamente, nutricional bem pior, né? Então, nós fomos encontrados crianças que, após o desmame, que deve fornecer uma dieta adequada de proteínas, apresentam deficiência de proteínas, embora recebam uma cota normal de glicídios. Como consequência, instala-se duas doenças aqui. Kwashiorkor. Não sei quem é que deu esse nome aqui, tá? Mas é horrível esse nome, né? Kwashiorkor, tá? Que se caracteriza pela causar estatura abaixo do normal. Não tenho isso, tá? Não tenho isso. Lesões na pele atrás do desenvolvimento mental, edemas, geralmente na região abdominal. Esse edema aqui, ó, aqui é a formação de líquido. Edema. O edema é causado por quê? Porque a pequena quantidade de proteína altera a pressão osmótica do sangue. E ele começa a perder líquido para os órgãos, né? E aí, órgãos e tecidos, né? E por isso forma ali. O marasmo é deficiência calórica e proteica. A criança não apresenta alimentação, né? Ali. E o peso é baixíssimo. Tá? Então, kwashiorkor e marasmo. Tranquilo? Ótimo. E tem coisa que interessa, vamos entrar no que interessa para nós. Digestão, tá? Digestão é quando tu faz o quê?
quando tu vai converter alimentos mais complexos em alimentos mais simples. Tu vai adaptá-lo a uma forma em que teu corpo possa absorver e ter os nutrientes necessários. Isso é a digestão. Nós temos vários tipos. A digestão intracelular é a digestão que acontece para os alimentos endocitados, ou seja, fagocitose, pinocitose, tá? Eu vou colocar para dentro da célula e vou dissolvê-los dentro da célula. Então, são as digestões intracelulares, os lisossomos que atuam aí, tá? Ocorre em quase tudo que é célula de todos os seres vivos, tá? Nos protozoários e nas esponjas é exclusivamente intracelular, tá? Por isso que eles estão como exemplo aqui, mas acontece nos animais, tá? Complexos também. Tranquilo? Tranquilo? Ótimo. Extracorpórea, quando a enzima é liberada para fora do corpo, começa um processo de digestão fora do corpo do indivíduo e o indivíduo absorve isso aí, tá? Por exemplo, é comum nos fungos, a Saccharomyces faz isso, que é o fungo que faz a fermentação alcoólica, né? Ele faz isso, tá? Aranhas, quando inoculam veneno, que o veneno vai dissolvendo o corpo do bicho. Mosca, quando regurgita aquelas enzimas digestivas. Então, alguns animais têm digestão extracorpórea também. E extracelular é quando é feita em cavidades do corpo. Quer dizer, é na cavidade interna do corpo que vai ser feita a digestão. O princípio é o mesmo da extracorpórea, porém tu lança em cavidades do corpo, o alimento não está fora, tá? E essa não, que é, desculpa, né? No nosso caso mesmo, certo? Tranquilo? Então, nós temos o tubo digestório incompleto, que nós já vimos, tá? Que eles vão de poríferos, né? Porífero nem tem sistema digestório, mas é de quinidário até plateuminte. Depois, nos nematóides, já começa o tubo completo, tá? Então, aqui nós temos um quinidário, então tem a ingestão à boca e depois libera pela boca o que não quer, e o aqui saindo pelo ânus, não, um tubo digestivo completo, tá? Então, o incompleto tem uma abertura só e o outro sai pelo ânus. Duas aberturas. Qual é a vantagem? Aqui, pessoal, eu vou ter um desgaste energético maior, porque eu vou ter o que vai ser digerido e o que não vai ser digerido. E tudo tem que sair pela mesma abertura. Então, é tudo dentro de um saco comum. Então, eu tenho que produzir muita enzima para que, né, eu consiga obter os nutrientes todos como eu deveria. Aqui, como vai ter uma entrada e uma saída, só vai, diminui o número de enzimas que são utilizadas. Porque eu não vou misturar o alimento que vai sair com o que vai ser digerido. O que está entrando vai ser digerido. E ainda permite criar diferentes tipos de compartimentos para conseguir ir digerindo aos poucos e aí eliminar. Tá? Então, isso melhora o sistema digestório no sentido de reduz um pouco o nível energético da digestão, porque eu preciso de menos enzimas, tá? Permite criar compartimentos e digerindo as coisas aos poucos e eliminar o excedente ali. Não fica enzima digestiva trabalhando no que não vai ser digerido, né? Então, esse é um ponto importante, tá? Bom, nos vertebrados, nós vamos ter o quê? A parte principal, que é o tubo digestório, e as chamadas glândulas anexas, que é saliva, fígado e pâncreas, tá? A vesícula biliar associada ao fígado, né? Ali, então, faz parte da estrutura, né, desse fígado. O resto vai sair aqui pelo ânus bonitinho, tá? Nas aves, pessoal, isso aqui eu já falei para vocês, então eu vou passar um pouco mais rápido, né? Lembrando que tem um papo que armazena o alimento, tá? Ele é misturado com líquido, tá? Similar à nossa saliva, que vai amolecer um pouquinho, mas mais é para armazenar e dar uma certa hidratação. Aí vai para um proventrículo, que é o estômago propriamente dito, que vai ter uma pequena ação enzimática. A moela que vai
triturar o alimento, ela vai moer o alimento, apertando bem ele, e aí vai para o intestino que vai dissolver, com secos bem longos, tá? E aí, ó, herbívoros. O que acontece com herbívoros? Os animais vertebrados, eles não têm enzima para dissolver celulose. Enquanto come folhas, né, de forma geral, o grama é uma folha que o gado come, né? Folhas e frutos, o componente maior é celulose. E nós não temos a enzima para a celulose. Então, nós temos que ter sempre algum tipo de micro-organismo que dissolva a celulose para nós. Ou bactérias ou protozoários, ou ambos. Tá? Ou ambos. Bactérias, protozoários, ou ambos. Tá? Então, no cupim tem protozoário, né? A gente tem bactérias que ajudam o processo, embora a gente não dissolva a celulose. No cavalo tem bactérias, tá? O que pode mudar é a quantidade e a posição em que essas bactérias se encontram, tá? Então, tu vai ter a situação diferente para cá. E com isso, pessoal, existe uma diferença muito grande. O coelho é um animal herbívoro, se alimenta só de plantas. Coelho, lebre. A jaguatirica, que é um gatinho, tá? É um carnívoro, vai caçar. Então, se vocês olharem aqui, ó, o que está acontecendo? O coelho tem um estômago proporcional ao tamanho dele, claro, tá? Mas um intestino muito longo. Para quê? Para ter a absorção da celulose. Para poder ter as bactérias aqui que ajudem na absorção da celulose. Esse seco aqui, pessoal, vocês conhecem com o nome de apêndice, que nos animais herbívoros é bem desenvolvido. Aqui tem, embora o texto do livro não diga isso, mas nos herbívoros aqui se acumula uma grande quantidade de bactérias para dissolver a celulose. Então, o alimento é depositado aqui, passa um tempo aqui para ser digerido. Nos animais, esse apêndice ele é pouco desenvolvido, que aqui está com o nome seco, tá? Mas é o que tu conhece com o nome de apêndice, ele é pouco desenvolvido, tá? Se tu for comparar o tamanho do intestino da jaguatirica, o tamanho dela, em relação ao intestino da lebre, é muito menor. Então, herbívoros se caracterizam por terem intestino muito longo e carnívoros com intestino mais curto. Ah, o estômago também é maior. Não, mas esse bicho também é maior, né? Então, o estômago é proporcional ao tamanho do animal, tá? Mas alguns herbívoros aqui, eles parecem uma fonte inesgotável de alimentação, né? Não sei se algum de vocês já teve coelho em casa. Eu não tinha coelho, mas tinha um outro primo dele, né? É um roedor, né, ali. Mas o primo que tu vai ter, que era o porquinho da Índia. Você conhece o porquinho da Índia, né? O porquinho da Índia, ele é uma desgraça para tu comer. Se tu botar assim, ó, um pouquinho assim de alface, ele come. Se botar um pé de alface inteiro, ele come todo na mesma hora. Se botar 2 pés, ele come tudo na mesma hora. E conforme ele come, ele vai fazendo um cocô ao mesmo tempo. É uma desgraça o bicho, tá? Foi um dos meus primeiros animais que eu tinha. E eu sempre tive bicho muito alternativo, porque minha mãe tinha medo de cachorro, né? E não queria gato em casa também. Então, só tive bicho alternativo na minha infância, né? Como biólogo, claro, tinha que ter bicho. Meu primeiro animal foi uma galinha. Eu tinha uma galinha, eu morava no apartamento, mas eu tinha um pátio, tinha uma galinha no pátio de casa ali. E não durou muito porque a moça que trabalhava lá em casa não entendeu as orientações da minha mãe. A mãe disse, prepara a galinha, né? E ela preparou a galinha do pátio, né? Em vez de ser a galinha que estava na geladeira, né? Ela matou minha galinha e eu acabei comendo a minha própria galinha. Sem saber. Isso é triste, né? Tu comer teu bichinho de estimação é triste, né? Sem saber, né? Tá? Tá ali. Depois eu tive passarinho, que eu não gostava de ter, porque o bichinho ficava na gaiola, né? Ali. E liberei logo em seguida, né? E o porquinho da Índia. E depois, claro, eu tentei ter uma cobra, que a mãe não deixou eu ter. E eu criei por um bom tempo uma armadeira. Alguém me mandou uma mensagem.
Isso aconteceu contigo também? Tá? Tu comeu o bichinho? Meu Deus do céu. É brabo, né? Quando tu descobre que é criança, é uma choradeira desgraçada, né? É uma choradeira desgraçada. Mas isso aí, né? Acontece, tá? Acontece, infelizmente. Aí, claro que nunca mais quis um bicho assim, né? Aí, hoje eu tenho um cachorro, Charles, já ouviram falar dele várias vezes, né? Tranquilo, pessoal? Ó, uma coisa que é importante aqui, a localização da digestão da celulose. Cavalo, ele tem a maior parte das bactérias no intestino grosso, tá? O coelho tem no estômago e no intestino grosso. E os ruminantes têm protozoários e bactérias, principalmente bactérias, mas eles têm os dois. No estômago, principalmente, tá? Esse é o local primordial, né? Ali, onde tem maior número. Ele tem aquele estômago subdividido em 4, que tem retículo, né? Rumen, retículo, omaso e abomaso, ou pança, barrete, né? Folhoso e coagulador, tá? São os nomes aqui. Então, só para lembrar, porque isso aqui eu também já falei para vocês, ele mastiga bem pouquinho aqui na entrada, engole, vai para a pança, ou para o rumen. O alimento fica ali um pouco onde vai estar a maior parte das bactérias e protozoários ali, né? Aí digere, vai para o retículo. O retículo vai fazer uma bola desse alimento, impulsiona pela boca, e aí que vem o termo ruminante, que vai ruminar aquele alimento que volta, e fica mastigando por muito tempo, tá? Por muito tempo. E aí ele engole e vai para o omaso e depois para o abomaso, tá? O abomaso é o estômago propriamente dito, o omaso, para quem come mondongo, é isso que a gente come, tá? Tranquilo? Sem problemas. Omaso folhoso, ó, tá aqui. Aqui eles não botaram no livro de vocês o abomaso como coagulador, mas pode ser coagulador também, tá? Então, se tu quiser colocar uma observação aí, tá? Tu tem esse sistema. Ó, tudo bem. Da boca, tá? Vai para o rumen, do rumen para o barrete, volta para a boca, aí volta, e aí passa o maso, abomaso e vai embora. Quando o retículo impulsiona para a boca, ó, ele fecha a entrada do rumen aqui, tá? E aí vai direto para o folhoso ali. Tranquilo? Mesmo? Maravilha. Tá? O que que nós vamos ter aqui? Um comentário, que é uma defesa que ela é real, tá? Para quem não quer que as pessoas comam carne, comecem a fazer uma defesa pró-alimentação vegetariana, sem a pecuária, é de que eles aumentariam o efeito global pela eliminação de metano em função dessas bactérias. Que essas bactérias que fazem a fermentação da celulose, elas são metanogênicas, elas produzem metano. Tá? E aí, então, acaba contribuindo com o aquecimento global. Ainda é muito maior a produção de CO2 pela indústria, tá? A indústria pega uma parcela muito maior do que o metano, né? No aquecimento global. Mas é uma parcela grande. Então, esse argumento para não comer carne em função do aquecimento global, ele é válido, tá? Ele é válido porque tem isso. Claro que tem a indústria, né? Tu não precisa mexer na alimentação, se tu pode mexer na indústria, porque a indústria hoje tem tecnologia suficiente para não ter essa liberação. E esse é que é o problema, né? Só as pessoas não querem ter o gasto para investir nessa tecnologia. Mas a tecnologia, para não ter essa emissão da forma como é feita, ela existe já. Basta ser aplicada. E poderia, isso baixaria muito e essa emissão não seria tão problemática se não tivesse a pecuária. Tá? Então, olha aqui, ó. Cerca de 20%, isso é um dado importante aqui, ó. 20% dos gases de efeito estufa emitidos todos os anos pelo mundo da atmosfera vem do metano da atividade agropecuária. 20%. Tá? Então, a maior parte do CO2 mesmo da queima de combustível fóssil, coisa,
Pessoal, tem carro elétrico aí hoje, não precisaria mais estar usando combustível, tá? O álcool já emite menos gás, tá? O álcool até seria melhor se usar o álcool em termos de natureza, né? Vamos botar assim, do efeito estufa, é melhor usar álcool. Para o automóvel, existe uma coisa. O álcool gera uma potência maior para o carro. O carro álcool tem uma potência maior. Mas ele consome mais. Tá? E o que acaba acontecendo? Como o consumo dele é muito maior, as pessoas acabam não usando o álcool, porque não dá para aguentar. Tu tem um carro que consome um pouco mais, é um carro um pouco maior, e ele consome um pouco mais, ele te dá mais potência, ele é melhor, mas tu não aguenta, porque o valor se torna mais caro encher o tanque com álcool, porque tu gasta mais rápido, tem que encher de novo, e a diferença de preço não supre o quanto está gastando a mais, né? Então as pessoas acabam não usando o álcool. Esse é o problema, tá? Inclusive, uma coisa que deveria ser estudada por economistas, né, e gerar uma alternativa, porque não era para o nosso álcool, nosso etanol, nós que temos uma grande produção em função da cana-de-açúcar, ser tão caro quanto ele é, né? Era para ser mais barato para nós aqui, tá? E se ele fosse um pouco mais barato, valeria a pena usar. A gente diz que tem uma relação que é 70%. Se o valor do litro do álcool estiver a 70% do litro da gasolina, compensa usar o álcool. Porque aí ele vai dar uma potência maior para o teu motor, não, teu corpo não, né? Teu motor, do teu carro, né? Ali, e mesmo gastando mais, e como ele está 70%, ele é um valor de 70% da gasolina, 30% mais barato, aí vale a pena. Entendeu? Por exemplo, vamos botar aí, se a gasolina estivesse R$5, tá bem mais baixo agora, graças a Deus, tá? Mas se ela tivesse R$5, que ela já andou por aí nessa casa, R$5, e o álcool estivesse, vamos botar aí, 30% menos, 3 vezes 5, 15, 1,50 menos, se tivesse a 13,50 o álcool, enquanto a gasolina tivesse 5, valeria usar o álcool, que mesmo gastando mais, ainda sairia mais barato que usar a gasolina. Né? E o carro teria uma potência maior. E não causaria o problema com o combustível fóssil. Né? Esse que é o detalhe, né, às vezes a gente fica criando teorias e coisas a saber. Eu sou um ignorante nessa parte do porquê que o valor do álcool nosso é tão caro a ponto de a gente não poder usar. Tá? Bom, pessoal, continuando. Agora, a digestão humana, que é o que nos interessa mesmo, o sistema digestório. Nós vamos começar por partes, boca, e aí, ó, eu fiz uns 3 slidezinhos só aqui para a gente, né, pegar o slide. Tá? Na boca, nós temos 2 pontos importantes. E aí nós temos que saber uma seguinte coisa. Na nossa digestão, nós temos processos mecânicos e químicos. Quais são os processos mecânicos? O processo da mastigação, o processo da deglutição ou engolir, é um processo mecânico, e o movimento peristáltico que nós temos em todo o nosso sistema digestório. Então, processos mecânicos da nossa digestão, mastigação, deglutição e movimento peristáltico. Processos químicos, a digestão e as emulsificações. Tá? Processo de digestão e de emulsificação são os processos químicos da nossa digestão e o processo hormonal que envolve o processo de digestão. Tá? Então, químico, digestão, emulsificação e hormonal. Tá? Na boca, desculpa,
nós vamos ter um processo que é a mastigação. Tá? Nós temos 3 dentes, tipos de dentes. Tá? Se alguém resolver trocar aí, não fizer medicina, mas fizer odonto, eles vão falar em 4 dentes, né? Incisivo, canino, pré-molar e molar, mas o pré-molar e molar tem a mesma função, por isso que eu só botei 3 aqui, tá, pessoal? Tem a mesma função. Os incisivos são os dentes da frente, nós temos 4 incisivos, mas boca a gente sempre conta por boca, porque é espelhado, né? Então são 2 incisivos, tem mais 2 para o outro lado, 2 incisivos, e os incisivos são os dentes que vão cortar o alimento. Vou pegar uma folha, um pão, o que corta o alimento, porciona ele, é o incisivo. Os caninos são para furar e rasgar, tá? Então, quando o canino é usado para alimentação, porque o canino pode ser usado para defesa, como o caso de um hipopótamo, que é um animal herbívoro, tem 2 caninos grandes, os caninos é só para ataque e defesa, para ele, não faz parte do processo nutricional dele, tá? Então, esses caninos, quando são para usados, são para furar e rasgar. Ele é típico de um animal carnívoro, porque tem que furar a carne e rasgar. Porque a carne tu não consegue simplesmente cortar ela. Ela é muito grande. Então, tu fura e rasga ela, né? Com o canino, essa é a ideia, tá? Tranquilo? Um tubarão, que é um animal carnívoro e não tem canino, mas ele tem um dente que é pontiagudo, que fura, e ele é serreado dos lados. E aí ele faz o que? Ele sacode ali, e a serrinha dos lados vai cortando, né, a carne, né? Já que ele não tem como cortar, ele não tem dente incisivo, não é só canino, então ele fura, sacode, rasga, arrancando o pedaço. Tá? Tranquilo? Maravilha. Tá? E os molares é que efetivamente tritura. Então, quem faz efetivamente o nosso processo de mastigação são os molares e pré-molares. Tá? Nós temos 2 dentições. Tá? A dentição infantil e a adulta. A infantil, como é da criança, a gente chama de dente de leite. Tá? Dente de leite. Tá? Quem conversar aí com o pai, né, ou com o tio, que sejam um pouco mais velhos, já vem por volta da minha idade aí, mais ou menos, tá? Vocês vão ver que era uma bola de futebol, que eles falam bastante, né? Bola de futebol, que antiga, que se chamava dente de leite, era uma bola plástica. Quando chutava em ti, aquilo grudava na pele, parecia uma ventosa. Doía pra caramba aquelas bolas, era um horror, tá? Mas a gente usava pra caramba aquelas bolas, porque a bola de couro era muito cara, né? E era feita à mão, né? Feita à mão, costurada, então era um horror, tá? Então, temos a dentição de leite, só que eu me lembrei da bola do dente de leite, né? Ali, de leite, que são 20 dentes, e a adulta, em teoria, 32 dentes. Por que, em teoria, 32 dentes? Porque tem pessoas que estão nascendo sem os sisos, tem gente que não nasce sem um siso, tem gente que nasce 2, tem gente que nasce os 4, e muitos que nascem os 4 não tem espaço na boca para ele, porque no processo evolutivo a nossa arcada dentária mudou de tamanho, então esses dentes, quando são tardios, eles nascem e acabam empurrando os outros, tá? Que, graças a Deus, as pessoas têm menos preconceito hoje com aparelho, né? De usar aparelho. Antigamente, tu usava aparelho e tu sofria bullying no colégio, tu estava usando aparelho. Só tá arrumando os dentes, né? Ali. Mas era bullying direto, né? Era sorriso metálico, né? Aí diziam que ia trabalhar no 007, dentes de aço, né? E tinha uma série de situações de bullying que fazia, tá? 20 dentes e nós, teoricamente, 32 em função, então, dos sisos que eu já falei que não estão nascendo, e do segundo incisivo. Pessoal, o segundo dente incisivo, tem gente que está vindo dente de leite e não vem o permanente. Então, quando cai o dente e não tem permanente, ou tem que botar um dente postiço ali, um pivô, né? Uma coisa assim, ou botar um aparelho para fechar aqui, tentar alterar a arcada dentária, fechar um pouco mais, né? Para
tente voltar ali porque não tem aquele dente, ou tem gente que fica com esse dente de leite a vida inteira, tá? O dente de leite do meu irmão caiu com 60 anos, né? E ele dizia que era uma criança. Ó, tá perdendo os dentes ainda, sou criança ainda, tá? 60 anos. Tá? O meu, eu tenho dente em cima aqui, um deles, não foi todo, foi um só. Ele nasceu atrofiado, que a gente chama de microdentinha. É um dentinho bem pequenininho, assim, parece que foi quebrado e não foi, ele nasceu assim, tá? Já é parte do processo evolutivo, né? Não que eu seja melhor, lembra que evoluir não é ficar melhor, né? É, simplesmente ficou diferente esse dente assim, tá? 32 dentes, então. Então, tu tem 2 incisivos, um canino, tá? E, portanto, 2 incisivos, um canino, em cima e embaixo é igual. Numa vaca não é, por exemplo, a vaca não tem os dentes incisivos de cima, né? Então, para nós é tudo igual. 2 incisivos, um canino e 2 pré-molares, 3 molares ou 5 molares, se quiser, que é o que vai ter a formação na nossa boca. Quanto mais tu mastigar o alimento, melhor é para o processo digestório, porque tu aumenta a superfície de contato. Tu vai triturando o máximo possível o alimento e tem mais ação para enzima. Aquela coisa básica e simples do gelo. Um gelo em barra demora muito mais para derreter do que o gelo quebrado em 1000 pedacinhos. É simples assim. O gelo em barra demora muito mais. Simples assim. Tá? Tranquilo? Maravilha. Que mais, pessoal, que é importante a gente falar aí nesse processo? Tu vai triturar e vai dar mais tempo para a ação das enzimas que tem na boca digerirem um tipo de alimento que tem na boca. Tá? Tranquilo? Que você sabe, quando a gente falou em enzima, que as enzimas elas têm aquela propriedade. Lembram? Substrato específico, pH específico e temperatura específica. A temperatura específica, obviamente, é do nosso corpo. pH específico, no caso da boca, tem que ser 7. Tá? 7, né? Tem que ser 7 ali. Tá? No caso da boca, 7. E substrato específico dissolve o amido. Então, todo o alimento com amido começa a ser dissolvido na boca. Então, por exemplo, se eu comer uma fatia de filé, e eu posso falar que vocês já almoçaram, então não estão com fome, uma fatia de filé, esse filé vai ser tão somente triturado na minha boca. Ele não tem enzima que atue nele. Tá? Mas se eu comer uma fatia de pão, o pão começa a ser dissolvido na boca. Uma batata começa a ser dissolvido na boca. Porque tem amido. Tranquilo? Fechou? Então, o amido começa a ser dissolvido na boca. O filé não. Agora, se eu comer assim, por exemplo, vamos inventar uma coisa ali. Uma pizza de filé com rúcula e tomates secos, por exemplo. Tá? A massa da pizza vai ser dissolvida na boca. A rúcula, o tomate seco e o filé, não. Tá? Só vão ser triturados. Tranquilo? Isso é a função das glândulas salivares que vão produzir uma enzima chamada ptialina. O nome lembra a enzima, né? Ptialina. A ptialina também pode ser chamada de amilase salivar, tá? E ela é para dissolver o amido. Então, quanto mais tempo, mais vai. Lembrando vocês, se eu não estou enganado, até já citei isso para vocês em sala de aula, que tem uma regrinha de que quanto mais tu mastiga, menos tu come. Tá? Porque tu começa a mastigar, o teu corpo entende que já entrou uma grande quantidade de alimento, porque tu está mastigando há muito tempo. Então, via nervo vago, tu avisa o hipotálamo que já entrou muito alimento. E ele libera os neurotransmissores que vão te dar a sensação de saciedade. E tu te sente satisfeito e come menos. Então, quanto mais tu mastiga, menos tu vai comer. Tá? Então, isso é uma boa forma de fazer um controle alimentar. Para quem está preocupado, a gente mastigar mais. Infelizmente, pessoal, nós temos um hábito muito ruim de
mastigar pouco, tá? Nós comemos sempre com pressa. Parece que, embora comer seja um dos grandes prazeres da vida, e depois de um tempo, um único, né? Ali, tá? Vai ser um dos grandes prazeres da vida. O que acaba acontecendo, pessoal? As pessoas, quando são jovens, acabam esquecendo que é um prazer comer e comem o mais rápido possível. E aí, comem muito mais do que deveriam, tá? A gente come as coisas, as pessoas quando comem um X, parece que vai ser a última refeição que vai fazer e quem comer rápido para comer outro depois, né? E vai, né? Rodízio de pizza, então, que eu já falei para vocês também, é um horror, né? Tu não come, tu encara o garçom, tipo assim, bem, tu engole inteiro para comer aquela quantidade absurda, né? Tá? Comer aquela quantidade absurda. É assim, diz o dado. É, cara. O pior é que é mesmo, né? Porque tu quer comer uma quantidade absurda. Em teoria, tu deveria comer exatamente a mesma quantidade no rodízio que tu comeria numa pizza à la carte. Apenas alternando sabores. E por isso que fatia de rodízio, ela é de metade a 1/3 da fatia da pizza normal numa pizza à la carte. Então, tu imagina que a pizza à la carte tem um tamanho de fatia, a fatia do rodízio ela é 1/3, mais ou menos. De metade a 1/3, que é para tu comer menos. Só varia os sabores. Mas não, né? Tu quer comer todos os sabores, não tem como comer todos os sabores. E aqueles sabores que tu gosta, tu come mais de um, então tu come uma quantidade absurda, né? Absurda, né? Tanto é que 90% das vezes tu sai num embugo total, né? Ali, né? Um embugo total. Comer, né? Ali, é um monte, né? É um monte. E tu come rápido para... Parece que quando o garçom passar, ele conseguir botar uma coisa... Parece que vai parar de passar. Depois que ele passou 5 vezes, ele não vai passar mais na tua mesa. Não, ele vai, né? E as pessoas ficam enlouquecidas, né? Quando não é competição, né? Vamos ver quem come mais, né? Tá? Que aí vai as raias da loucura, né? O cara come até quase vomitar de tanto que comeu, né? Um horror, né? Ali, então, tu vai. Um rodízio de churrasco, por exemplo, que pega um alimento mais gorduroso, que é bem pesado, não come tanto. Né? Come bem mais que comeria, mas não tanto quanto come na pizza, né? Tá? E tem pizzaria aí que tu, além da pizza, tem batata frita junto, tem salada, tem não sei o quê, tem sushi, que eu não consigo entender, né? Sushi com pizza não combina, né? Tem sushi, tem um monte de coisa ali, né? Então, é um horror. É um horror, tá? Então, se tu mastigar com calma, tu vai notar que tu não aguenta comer tanto. Eu sei que tu vai me dizer que não vale a pena, porque tu já pagou o rodízio, tá? Mas é muito mais saudável. Então, se tu quiser deixar para quando for um rodízio comer um diabo e não mastigar, tá, ok. Mas desde que durante todos os dias tu mastigue adequado. O problema é que as pessoas não mastigam adequado durante o dia e depois do rodízio não, se entopem, né? E aí não dá, né? Tu tem que ter um alimento mais comedido, né? Mastigando o máximo possível para ter mais tempo de ação. Certo, pessoal? Tranquilo? Vou voltar ali para o nosso livro, né? Tá? Então, falamos da boca, tem a glândula salivar, e aqui agora, pessoal, as glândulas salivares, tu tem a glândula parótida, que fica, né, aqui, aí tu tem a sublingual, submaxilar, que ficam aqui embaixo, tá? Vai lá. Tem gente que tem até um controle da glândula, dá um esguicho, que assim, consegue, né? Eu não consigo, tá? Mas tem gente que consegue. Essas glândulas, elas são muito importantes. Essa glândula parótida aqui, a que incha quando tu tens cachumba, tá? É ela que incha, tá? E aí agora aqui tem a faringe, pessoal. Na faringe nós temos um esquema que é a epiglote, tá? E a epiglote e glote, elas fecham a entrada da laringe. Eu vou fazer um
um desenhinho aqui, tá, pessoal? Para a gente ter a noção de como é. Rapidinho aqui eu faço o desenho, para a gente... Não sei se vai dar para entender meu desenho, mas eu vou colocar aqui para vocês, ó, tá? Eu tenho nariz, a boca, a língua ali. Aqui, pessoal, é o céu da boca, tá? Que separa o nariz da boca, por isso que a gente pode mastigar e respirar ao mesmo tempo, mas o canal vem aqui para trás. E aqui atrás tu tem o esôfago, fica invertido por causa da câmera, tá? O esôfago e a laringe, tá? A laringe está na porção da frente aqui, e o esôfago para trás. Então, o que, que vai acontecer aqui? Quando tu fizer o movimento da deglutição, essa tampinha que está aqui, que é a glote e a epiglote, vão fechar a entrada da laringe. Elas fecham a entrada da laringe para o alimento passar pelo esôfago. O alimento não pode entrar pelas vias respiratórias. Então, no momento da deglutição, fecha aqui e o alimento passa para cá. Se for um alimento muito pulverizado, uma farinhazinha, um grãozinho de arroz, às vezes uma coisinha ali, que tu acaba entrando sem tu fazer o movimento de deglutição, ele vai entrar para a via respiratória. Só que ele não vai para até o fim da via respiratória. No momento que ele toca no início, tu já faz o... E o teu corpo começa a querer expelir. É aquela coisa que as pessoas dizem assim, né? Entrou pelo lado errado, né? Mas é só a sensação. Aí vem sempre alguém com a mão bem aberta, dá aquele tapão nas costas que não adianta de nada, né? De nada. E aí tu, né? Põe para fora aquilo ali, tá? A pessoa tem um mecanismo de botar para fora. Se tu tá vendo que a pessoa tá começando a ficar com uma tonalidade mais azulada, arroxeada, aí não vai. Aí tu tem que fazer a manobra de Hamlet, tá? A manobra de Hamlet tu vai fazer, que é aquela de pegar o cara para trás, né? 2 dedos abaixo do externo, apertar o estômago para dentro e para cima para ele soltar, tá? Se for criança, de mão aberta, tá? Mão aberta, faz isso com a mão aberta. Porque a criança tem a musculatura abdominal muito frágil, se fizer assim, pode provocar uma lesão interna, pode ser pior que o engasgo, né? Então, vai ali. Não pega criança ali também. Tu pode dar tapa em nenê, mas nenê tu põe ele deitado no teu antebraço, com a boca aqui, ó, os dedos aqui, segurando o queixinho dele. Aí entre as omoplatas, tu bate. O bater é assim, né? Não é? Né? Pra quebrar a criança, né? É ali, tá? Mulher grávida, tu não aperta a barriga, tu aperta aqui na altura do peito, né? Tu vai fazer a mesma coisa. Porque a grávida não vai machucar ali, porque ela tá grávida. Mas é que se der problema nessa estrutura. Mas o que que tem aqui? Apenas um movimento. Não existe nenhum processo digestório, tá? Passou o alimento para o esôfago, no esôfago não tem processo digestório. Tem tão somente um movimento peristáltico. E esse movimento peristáltico é o mesmo de apertar um tubo de pasta de dente racionalmente. Aperta atrás, atrás, tu vai indo e apertando devagarinho, empurrando para frente o alimento. Sempre empurrando para frente o alimento, tá? Existe uma coisa que as pessoas dizem assim, ó, ah, comer e deitar, comer e dormir faz mal. Não é bem assim. Comer tarde da noite, dormir já direto para acordar só no outro dia de manhã, não é bom, porque tu baixa o metabolismo, tu não digere como deveria, tem um grande volume de substância aqui que vai atrapalhar teu sistema respiratório, pode roncar, ter refluxo, então nada disso é bom, tá? Agora, tu comer e tirar um soninho de meia hora ali, tá legal. Aliás, dá sono, né? Dá sono. Depois da comida, dá sono. O sangue se concentra para o processo digestório, né?
ali, então oxigena menos o teu cérebro e dá aquela sonolênciazinha comum de depois do almoço. Você sabe que as aulas de depois do almoço é bem mais difícil de se manter acordado. Eu mesmo já bocejei várias vezes aqui e eu tô falando sem parar, tá? Então, e vou de novo. Dá sono. Então, é uma coisa normal, tá, pessoal? Pode dormir meia horinha, não pode dormir a noite inteira. Aliás, essas coisas populares você tem que saber que não é bem assim. Ah, não pode comer e tomar banho. Se for banho de chuveiro, pode. Vai ficar numa piscina, num rio, no mar, que tem uma pressão da água pressionando no teu corpo e que vai te mexer, deslocando o sangue da digestão para a tua musculatura, aí pode provocar uma parada do sistema digestório, que a gente chama de congestão, e aí tu passar mal, tá? Mas comer e ir pro chuveiro não tem, né? Aliás, banho era uma coisa que qualquer coisa era o que eles tiravam, né? A pessoa ficava com suspeita de doença, já queriam tirar o banho do cara, tá? Mas não, né? Até mulher menstruada no passado, eles diziam que não podia tomar banho, que ia ficar louca. Se a mulher começava a lavar as cabeças, ficava louca. Baixava a pressão, dava problema na pressão e eles achavam que ia ficar louca, tá? Então, só aqui no esôfago, o movimento peristáltico, entre o esôfago e o estômago, pessoal, tem uma válvulazinha, tá? É a válvula esofágica, ou também chamada de válvula cárdia. Cuidado para não confundir com válvula cardíaca. É uma válvula chamada de cárdia, pela posição dela. É aqui, né, junto do coração, por isso válvula cárdia, muito próxima do coração. Essa válvula é para evitar o refluxo do que vem do estômago. Então, no momento que o alimento passou, a válvula fecha e não deixa ele voltar. Às vezes, por excesso de peso, comeu demais, posição na cama, está deitado, isso pode pressionar a válvula e permitir o refluxo. Tá? Às vezes a válvula não funciona bem, e aí pode permitir o refluxo. Em bebê, esse refluxo, essa válvula não está funcionando bem. Recém-nascido, ela demora até essa válvula ter a firmeza muscular para funcionar como deveria. E por isso que quando tu dá de mamar para o bebê, tu põe ele em pé e deixa ele arrotar primeiro. E quando o ar sai, ele impulsiona o alimento para cima, tá? Ele impulsiona o alimento para cima. E pode isso fazer com que o alimento entre pelas vias respiratórias, que não está havendo movimento da deglutição, né? Está voltando, né? E aí pode dar um engasgo bem sério na criança. Então, na realidade, tu põe ele para rotar assim em pezinho, que aí só sai o ar, né? Ali, e depois é que tu põe ele para deitar. Tá? Que é para evitar esse processo todo. Mesmo assim, alguma coisa sempre volta, né? É comum a criança voltar e ficar leitinho aqui, né? Por isso que criança tem sempre aquele cheiro de polenguinho, né? Aquele cheiro de leitinho, né? Que fica aqui nas dobrinhas do pescoço, tá? E tem gente que desenvolve uma hérnia nessa válvula, que é chamada de hérnia de hiato, tá? A hérnia de hiato que forma ali naquela estrutura. Tranquilo, pessoal? Eu tenho que começar a falar do estômago, só que eu tenho estômago mais coisas para falar, tem a parte hormonal, e já está na hora aqui, né? Que já é 13h09, tá? 13h10 fecha nosso tempo, né? Então eu vou deixar para o estômago começar a falar na próxima aula. E na próxima aula eu falo do estômago. Deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês. Eu fiquei de postar algum PowerPoint que eu não postei para vocês? Ou eu postei tudo para vocês? Por favor, alguém me dê um retorno aí. Ou vocês também não sabem? Pelo jeito também não sabe. Então, pessoal, ó, veio uma resposta. Sobre psicologia, acho que foi tudo. Tá, valeu, Ian. Então, se vocês lembrarem qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo, me mandem uma mensagem aí, que é para eu, ou quem tem WhatsApp, e-mail, Instagram, Messenger, sinal de fumaça, qualquer coisa, tá? Para eu entrar em contato com vocês e
postar, tá? Se lembrarem que ficou faltando alguma coisa, aí eu posto para vocês. Certo? Então, tchau, pessoal. Bom fim de semana para vocês, porque hoje é sexta-feira, né? Bom fim de semana, tá? Descansem um pouquinho também, no domingo, pelo menos, tá? Para segunda-feira ter energia total para a gente recomeçar tudo. Certo? Tchau. Bom fim de semana, tudo de bom. Valeu, Bárbara. Tchau, tchau, Tainá. Tchau, Iago. Tchau, Dado, Gianluca. Tá?